E aí, jovem, estamos começando mais um Santa Carona. E aí você se pergunta, que carro é esse, cara? O Guilherme ficou rico? Não, gente, eu tô no carro do Renato. O Renato é paroquiano junto comigo na paróquia São Francisco. A gente é amigo de muito tempo. E aí, ano passado, ele foi pra Amazônia participar de uma missão. E aí eu falei, cara, o Renato tem que partilhar pra gente o que foi que ele viveu lá. Porque realmente foi, nas conversas que eu tive com ele, foi uma coisa assim que com certeza marcou muito a vida dele. Então, antes de começar esse programa, que vai ser espetacular, além de conversar com o Renato, a gente vai conversar com pessoas do Brasil inteiro no telefone. Então é o seguinte, não se esquece de ir no nosso Facebook, curtir nossa página, você que não fez ainda, e o nosso Instagram também, tá bom? É tudo Santa Carona, tudo junto, é muito fácil de achar. Então curte a gente, segue a gente no Instagram e vamos começar mais um Santa Carona. Renato, desde o ano passado, o pessoal que está acompanhando na internet, nos Jovens Conectados, está vendo aí a missão na Amazônia, né? Teve até inscrição demais da conta no começo do ano passado. Foi. E de onde que veio essa ideia? Então, a missão ela vem de uma ideia inicial, quando em 2012, em preparação para a Jornada Mundial da Juventude, teve o grande encontro nacional de missionariedade, né? Foram 3 seminários, na verdade, um de bioética, um de jovens comunicadores, eu acho que você foi, né? Eu tava nele. E um encontro sobre jovens missionários, sobre missionariedade. E surgiu a ideia de fazer uma prática a partir daquele encontro, e surgiu a ideia de fazer a missão na Amazônia. E aí essa ideia então ficou guardada porque estávamos em preparação para a Jornada Mundial. Fizemos a Jornada Mundial e o Papa veio e nos pediu, né, pra gente ser uma igreja em saída, os jovens irem, né? Então foi atendendo esse pedido e esse apelo do Papa Francisco, também o desejo dos jovens que surgiu naquele encontro nacional, naquele seminário em Brasília. Aí surgiu então a ideia, a CNBB acatou e começou o trabalho para a primeira missão jovem na Amazônia. E parece que as inscrições foram assim um sucesso, né? Foi muito legal. Eu acho que o jovem motivado pós-jornada, porque foi logo depois, né? Então tava todo mundo ali ainda com muito fogo da jornada e querendo fazer. E o jovem brasileiro realmente ele responde muito à igreja, né, Guilherme? Uma igreja jovem, né? Sim, a igreja nossa é jovem e é isso aí. E aí, quando abriu-se as inscrições pelo site Jovens Conectados, nós tivemos assim, mais de 3 mil inscrições nos primeiros 10 dias de inscrição, Meu sabe? Deus do céu! Muita gente. Aí a gente ficou até meio doido, como selecionar 60 jovens de 3 mil? De 3 mil. Então foi assim, um trabalho árduo, né? Pra poder fazer, ainda mais que era a primeira missão, era um trabalho piloto. Então o desafio era grande e selecionar jovens que pudessem trabalhar e fazer bem isso, né? Então foi um trabalho realmente de tempo, de pesquisa, de trabalho para poder selecionar esses jovens. Engraçado, você estava falando, muita gente perguntava para mim, falou assim, beleza, teve aquele trabalho todo para fazer a jornada, e agora? Agora passou a jornada, o que faz? E o engraçado foi o tanto que os frutos apareceram rápido, né? De diversas áreas, assim, do pessoal suscitando coisas novas para evangelizar de outras formas, né? Sim, eu acho que a jornada foi espetacular, com certeza o marco, talvez o maior, se não o maior, um dos maiores marcos da fé e da juventude no Brasil, né? Eu acho que os maiores resultados estão lá nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, onde jovens ao que foram, voltaram cheios e querendo compartilhar aquilo, e grupos de jovens nascendo, sendo reconstruídos. Eu acho que esse trabalho que foi feito lá nas nossas comunidades, nossa paróquia, que talvez não se vê aí, não é tão grande, né, como é tão divulgado, mas eu acho que foi a maior resposta à Jornada Mundial, acho que foi espetacular. Em relação ao tema, né, eu senti isso também. E aí chegou no fim do ano, vocês embarcaram pra lá, como é que foi dividido a equipe mesmo? Vocês foram só pra uma cidade, foram pra mais de uma? Então, a intenção da missão na Amazônia era fazer uma missão na Amazônia legal, né? Além do estado do Amazonas, em Acre, Rondônia, Roraima, Pará e assim por diante. E foram escolhidos 4 dioceses diferentes. Então, no estado do Amazonas, Borba, Coari e Parintins. E no estado de Roraima, a Diocese de Roraima. Muitos de nós falamos, inclusive, várias vezes que é a Diocese de Boa Vista, mas é a Diocese de Roraima. Foi escolhido, então foram esses 4 locais. Uma diocese só pro estado inteiro? O estado inteiro, Guilherme. Nossa. É uma diocese só. Então o Roque é o cara, o pastor. Ele é o bispo do estado inteiro, né? Ele tem que ser meio... ele tem que subir no caminhão, no carro e andar 15 horas adentro da mata, do sertão, para poder encontrar o pessoal e os paroquianos dele, da diocese dele. Chegando lá, qual foi a primeira coisa que te marcou, assim? Tipo,
A primeira coisa que me marcou, Guilherme, é assim... Tava calor? Hã? Tava calor? Muito, muito calor. Deixa eu fazer uma observação também. As árvores de Manaus, daquela floresta amazônica inteira, parece fotografia, elas não mexem. Não tem vento naquele lugar. Talvez seja a época que nós estávamos lá, né? Também, né? Mas o que me marcou primeiro, quando nós chegamos lá, jovens de diferentes realidades, especialmente diferentes carismas, diferentes movimentos, novas comunidades, congregações, pastorais da juventude, mas aquilo foi um só, foi homogêneo o grupo, sabe? Então a gente estava ali por um único motivo e isso é muito bonito, sabe? Então a gente vê todos os movimentos se encontrarem, todos os movimentos conversarem entre si de uma forma muito harmoniosa, sabe? Então muitos preconceitos já que naquele momento já caiu por terra, foi acho que embora, todo mundo foi embora e assim, eu acho que a primeira coisa que marcou foi realmente as pessoas, os jovens, sabe? Assim, esses que aceitaram, né, que se inscreveram e selecionados, então acho que isso foi a primeira coisa e realmente eu quero agradecer a todo mundo porque eu acho que sem eles a missão não teria sido da mesma forma. Quando eu tava tendo os anúncios pra missão, eu falei, nossa, será que o pessoal vai lá pra evangelizar mesmo? Aí depois quando você voltou, você foi me falar que tinha comunidades indígenas que eram muito mais católicas que muita paróquia que a gente encontra por aí. Com certeza. Eu me lembro claramente de uma fala de um Tuxaua, que Tuxaua são os caciques, né? Assim, nós chamamos de cacique, lá chamamos de Tuxaua. Ele falava assim, a igreja católica é a nossa melhor amiga. Ele está aqui porque a igreja esteve lá com eles na luta, sabe? Como eles falam lá, na queda do pau. A igreja católica estava lá. Porque, fala queda do pau, porque quando eles estão no meio do mato, assim, para fazer um corte de alguma árvore, fazer uma canoa, alguma coisa assim, tem que cortar a grande árvore e ela cai. E ali é muito perigoso esse momento. Na hora que cai, a hora que tem que estar o povo mesmo firme. E aí, como se fosse uma crise, né? Na crise em si, né? E na hora do vamos ver. E aí ele falou assim, a igreja católica estava com a gente na hora da queda do pau. Então na hora do vamos ver, a igreja esteve conosco. Então ela cuidou, ela cuida, ela levou muita coisa pra lá, pra ajudá-los, né? E na maior luta deles, que é a demarcação das terras, que foi a homologação das terras, a igreja esteve muito presente, foi muito próxima, né? Interessante porque muita gente tem um preconceito de que a igreja em relação aos índios ela é uma vilã, né? Isso, eles carregam isso, talvez na escola, aprender desse jeito. A gente aprende muito isso, né? Que a igreja é vilã, que ela foi lá e tudo mais. Mas que o que eu vi, o que nós vimos lá, foi algo totalmente o contrário, sabe? De uma igreja presente, uma igreja viva, uma igreja que cuida dos seus. E fomos para a comunidade principal, que é Maturuca. É como se fosse uma capital, vamos dizer assim, pra gente entender. Dos índios. Maturuca é um centro. E em volta de Maturuca tem algumas pequenas comunidades e tem mais 8 centros em volta de Maturuca. Então nós chegamos em Maturuca nesse primeiro dia, ficamos lá, fomos muito bem recepcionados, que é algo assim, que é outra coisa que marca mesmo a gente, a recepção daquele povo, né? Onde a gente chega, eles estão dançando Parixara, que é a dança deles, cantando pra gente, recebendo a gente com uma alegria que assim, você não vê em qualquer lugar, sabe? Até eu brinco, a gente vai falar com a Thaís agora, ela é do Rio de Janeiro, ela falava assim, gente, ela chora, né? Porque ela tudo ia falar, chora. Ela falava assim, eu vou chegar em casa e vai ter ninguém dançando pra mim. Mas realmente, porque é uma alegria em nos receber. E isso nos emociona muito, porque Deus nos usa de uma forma tão simples, mas que é tão profundo, sabe? Nesse momento, que não tem como explicar, tem que viver, sabe? Tem que viver mesmo para isso. Então a gente estava ali, não tínhamos nada para oferecer praticamente, mas éramos estar presente. E isso bastou para eles e marcou a vida deles, a nossa vida. Então assim, isso foi muito legal. Fomos em comunidades que não tinha missa há 5 anos, que não tinha uma missa. Tanto é que eles pediam pra gente ter 3 missas no dia, porque eles queriam participar de manhã, de tarde e de noite de uma missa. E isso foi muito legal, sabe assim. Até pra gente ter noção, né? A gente que tem contato a oportunidade de ter uma missa em escolher a paróquia que a gente vai todo dia, né? E às vezes fica com preguiça, não quer ir, e eles que não têm, quando tem, querem ter. Guilherme, você pergunta pra uma índia qual que é seu sonho. Meu sonho é ser catequista. Encontramos sonho de meninas que querem ser freiras, sabe? Irmãs de caridade para ajudar o povo deles também. Isso é muito bonito, assim. Teve uma coisa que você me falou, uma conversa que a gente teve, que foi a respeito de um problema que os índios tiveram. Foi aquele problema do Raposa Serra do Sol, mas foi a maneira como eles souberam lidar com isso, né? No meio de toda aquela confusão. Eu queria que você partilhasse isso de novo, porque realmente foi uma coisa que você me contou e que
da conversa foi o que mais marcou, sabe? Todos os dias de manhã eles acordam juntos, a comunidade, e eles se perguntam o que eles estão fazendo, se está agradando a Deus. E vocês fazem sempre? Com sempre, vocês ou sem vocês lá? Com a gente, sem a gente, eles fazem sempre. E aí, quando teve o problema das demarcações da terra, que os fazendeiros realmente usavam de força, né? Ia lá, queimava uma roça, ia lá, matava um índio, ia lá e agredia alguém, sabe? Assim, eles respondiam com trabalho e oração. Então, eu lembro muito claro do Chavão falando assim: Renato, eles queimavam uma roça, nós fazíamos 2. Eles agrediam um dos nossos, nós rezávamos por eles. E assim que eles conseguiram vencer. E eu acho que o momento maior disso tudo foi quando, já bem no dia que houve a homologação e até a festa, né, da homologação, e eles têm uma escola onde eles mandam, chama Escola Surumum, que eles mandam os jovens mais destaque, ou aqueles que têm o desejo de ir para essa escola, 2 de cada comunidade, mais ou menos 2 de cada comunidade, homens e mulheres, para poderem estudar agronomia, agropecuária, para poder levar esse conhecimento depois para as comunidades. E aí no dia eles foram e queimaram essa escola. Ou seja, queimaram a escola e assim acabou com a escola. Realmente esses jovens sofreram muito, tiveram algumas mortes nessa época também. E aí os Tuxaus se fecharam a isso. Até os próprios falavam assim: não vamos fazer nada, vamos lá fazer os missionários. E eles se reuniam em oração para decidir as questões. E aí eles ficaram um tempo em adoração, em oração. E logo depois disso foi feita a homologação. E aí eles falaram: se nós tivéssemos respondido com violência, isso tinha virado uma guerra. E talvez a gente não tinha conseguido aquilo que a gente precisava e queria para as comunidades. Então nós vencemos, realmente foi na oração e foi Deus honrando, foi a vitória através de Deus. Isso é muito bonito, sabe? Assim. Me lembra muito a história do cerco de Jericó, né? Sim. Aquela guerra aí, ao invés de ir pra guerra, eles se juntam pra rezar. E a própria oração já resolve. Então, pra você ver que às vezes espiritualmente eles estão muito mais evoluídos que a gente, né? Vamos ligar pro povo? Uai, vamos. Eu acho que você quer conversar com qual estado primeiro? Rio Grande do Norte, Manaus. Olha, você falou tanto da Helene. Helene. Eu queria falar com ela primeiro. Então, Helene é ótima. Helene é do Rio Grande do Norte, Natal. Então vamos ligar pra Helene aqui. Chamando. Renato! Helene, meu amor, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, você? Que legal essa ligação sua, cara! Pois é, você vai achar mais legal ainda. Sabe o que a gente vai falar agora? Vamos partilhar um pouco sobre a missão, Helene, com a gente? Com a gente aqui, bora! Então, a gente tá num programa, o Santa Carona, e a gente tá falando um pouco da missão. É assim, sem ensaio, falando e pronto, né? É assim, sem ensaio, falando e pronto. E quem vai falar com você é o Guilherme, é quem tá coordenando e dirigindo isso aqui. Oi, Helene! Oi, Guilherme! Tudo jóia? Tudo bom? Helene, eu quero saber pra você, o que mais te tocou nessa experiência que você teve na Amazônia? Eu acho que nós, no geral ainda, não nos tocamos do quão modificados nós ficamos com essa experiência. Para mim, em especial, ficou a de maior lição assim, da experiência com eles, o quanto a nossa igreja é rica. O quanto a nossa igreja é uma só, não importa qual seja literalmente o povo, né, aquele que está à frente da igreja, não importa, mas nós somos realmente um só. Foi a mesma missa que a gente assistiu lá, era a missa que a gente assistia aqui, mas eu não digo só em relação à liturgia, mas de adoração, de fé mesmo, de demonstração da fé. Mesmo sem nunca ter vivenciado nada parecido com a Missão Jovem na Amazônia, nós chegamos lá e sabíamos que eram nossos irmãos que estavam lá. Então acho que isso me fez ter mais, não diria nem esperança, assim, porque isso eu nunca perdi em relação à igreja, mas talvez valorizar mais a igreja que a gente faz parte. E eu digo não só a igreja instituída por Cristo, mas também aquela que é tão criticada, que é feita pelos homens. Helene? Diga. Oi, Guilherme. Muito obrigado, foi maravilhosa a participação. Caramba, eu que agradeço imensamente. Estou suando aqui, não só porque minha casa é quente, mas eu fiquei ansiosa, de verdade. Mas já passou.
Helene, um beijo pra você e pra Natal, Rio Grande do Norte aí, Beijo, tá? Renato! Vamos falar com Acre. Acre, pode Acre. ser. Eu acho que porque o pessoal vinha falando mal do Acre e tem pessoas maravilhosas. Caroline, essa Caroline do Acre, ela é ótima. Alô? Caroline? Sim? É o Renato, tudo bem? Oi, chefinho, tudo ótimo. Carol, a gente tá no meio de Tudo uma bem. entrevista aqui, estamos conversando, tendo um papo sobre a missão Jovem na Amazônia. Oi, Caroline. Tudo bem, Guilherme? Tudo jóia com você? Tudo bem, graças a Glória a Deus. Jesus. Amém. O Renato tava falando que, em geral, vocês acabaram levando mais do que eles levaram de vocês. É verdade. E o que foi que você... Porque assim, Sim, pode falar. no meu caso, eu faço missão aqui no estado do Acre com os ribeirinhos já fazem 4 anos. E foi a minha primeira vez que eu fui fazer missão com índios. Então nós que fomos para essa realidade indígena, aprendemos bem mais que os outros que ficaram no Amazonas. Porque a gente viu tudo totalmente diferente da nossa realidade. Então nós não tínhamos contato com internet, não tínhamos contato com nossos familiares, celulares também não, apenas para tirar fotos. E a alimentação é totalmente diferente da nossa, digamos assim. Porque eles plantam tudo e criam tudo. Então toda e qualquer alimentação faz o trabalho deles mesmo. Que legal. Caroline, muito obrigado. Por nada. Beijo, Carol, até mais, viu? Beijo, chefinho, até mais. Tchau. Deus. Eu acho uma pessoa legal pra gente conversar também é Jamile. Jamile é de Belém do Pará. Então, ó, fomos Natal, Acre, agora vamos pra Belém do Pará. Alô? Jamile, Oi, Renato. tudo bem? Como é que você tá? Joia? Tudo bem. A gente tá fazendo um programa sobre do Santa Carona. Quem vai falar com você é o Guilherme, tá? Fala aí com ela, Guilherme. Oi, Jamile. Oi, Guilherme. Eu queria saber de você. O Renato falou, Diga. tá comentando que você estava na coordenação. Eu também já tive. Eu também, até junto com o Renato, já tive a oportunidade de estar em onde tinha muitos movimentos juntos, mas sempre para viver a fé, né? No caso, a jornada, dos congressos, mas nunca para ir numa missão, certo? Em algum momento, até serve para você também a pergunta, vocês ficaram com algum receio de que essa diferença toda fosse prejudicar ou não? Sim. Pode falar, Não, a Jamile. gente teve muito medo. Muito medo. E especificamente assim, eu e o Renato, a gente tinha uma cumplicidade muito grande e a gente partilhava muito isso antes da missão acontecer, porque a gente estava na coordenação e a gente vendo todo o processo de seleção dos jovens e vendo todos os movimentos, todas as paróquias que estavam envolvidos. E a gente teve muito receio disso, de que os jovens acabassem indo com o intuito de levantar só a bandeira do seu movimento ou da sua comunidade e esquecer um pouco do principal. E até nisso nós fomos também surpreendidos, graças a Deus, porque a gente conseguiu viver a unidade mesmo na igreja ali. Jamile, muito obrigado pela sua participação, foi lindo, viu? Ai, eu que agradeço. Tchau, Jamile. Obrigada, Até obrigada, mais. um beijo. Eu acho que a gente pode falar com o Padre Sávio, que foi o grande Tuxaua nosso. Padre Sávio, Oi, Renato. tudo bem? O senhor pode falar agora? Posso? Então, eu tô aqui com o Guilherme, a gente tá na gravação desse programa, chama Santa Carona. E aí o Guilherme vai falar com o senhor agora sobre a missão jovem, que é o tema que a gente tá tratando aqui. Ô, Padre Sávio, sua bênção. Deus abençoe, tudo bem? Tudo jóia. Eu queria te fazer uma pergunta que me marcou muito nessa viagem de vocês. Ter a oportunidade de ir numa comunidade indígena, no maior pique. Antes de chegar lá, o senhor me quebra o pé. Como faz... Foi o pé, né? Foi o pé. Como isso aconteceu? Não foi antes de chegar lá, eu tinha chegado, né? Então, eu tinha chegado em Maturuca, que é a área central deles lá. Eu cheguei a dormir lá no outro dia, na ida para a comunidade que eu ia ficar, descendo a ladeira, o rei dele caiu e eu vi o pé, uma luxação no pé. Eu tava aqui, Até hoje eu tô de conta. até hoje. Então foi sério aí. Foi. Até hoje. Foi. Várias ressonâncias aí. Eu queria perguntar pro senhor duas coisas. Uma, quais foram os desafios de liderar uma equipe tão diversa e tão grande como essa que foi pra Amazônia? Pode gravar? Pode falar. Vamos lá. Então foi uma alegria muito grande. Foi um desafio, claro, juntar
jovens de todo o Brasil, com vídeos diferentes, perspectivas diferentes, mas foi uma alegria. Eu saí ainda mais convencido que a unidade é possível. Por mais diferenças que nós tenhamos, há alguém mais forte que a gente que nos une, que é Jesus Cristo. Então, como nós tínhamos a mesma meta em comum, que era a evangelização, aquilo que nos une, então foi uma grande graça poder conviver com jovens de diferentes formas de evangelização, mas que entenderam, compreenderam que o Evangelho é para todos nós, inclusive para cada um deles, nas suas diferentes perspectivas de evangelização. Padre, eu acompanho o senhor no Twitter e no Instagram. E toda vez que eu vejo o senhor está num lugar diferente do Brasil. Uma hora o senhor está pegando teco-teco para um lugar, depois pegando um avião para o outro. Então, isso é evangelização. Em relação a conhecer gente, o senhor conhece bastante gente, certo? Então, um homem que tem tanta experiência, o que foi que o senhor pode levar dessa experiência lá em Maturuca, que o senhor teve? De novo, então, né? Que o senhor não teve ainda. Claro. A principal alegria que eu tive em Maturuca foi ver a alegria dos nossos jovens, de poder se deparar com uma igreja completamente diferente da nossa em muitos aspectos, mas que tem traços, sementes do verbo do Evangelho que estão ali plantadas. Então, para mim, foi um grande momento de alegria, de satisfação, de entusiasmo, perceber a alegria desses jovens. A igreja da Amazônia, ela é completamente diferente daquilo que a gente possa imaginar. Ela foge muito dos nossos conceitos de outras igrejas particulares que nós temos aí no Brasil, por causa da sua história, da sua própria formação, daqueles que os precederam na evangelização. Então isso me dá muita alegria em saber que é possível sim fazer um trabalho bonito e evangelizador num lugar que não é tão fácil assim de se ir. E levar a alegria do Evangelho com os nossos jovens para uma aldeia indígena, no caso da primeira missão Jovem da Amazônia, confirma cada vez mais que esse é o caminho. O Papa Francisco tem falado muito, igreja em saída. Creio que é isso mesmo que a gente tem que fazer. Uma última pergunta, só para encerrar. Quando que o senhor vai vir aqui para fazer uma entrevista com o senhor? Olha só. Tô devendo. Tá devendo uma entrevista com a gente. Assim que puder, se Deus quiser, eu vou. Pode deixar então. Muito obrigado, padre. Nada, um abração. Tchau, abraço. padre, benção. Tchau, Renato. Renato, para finalizar, quais são as melhores lembranças que você carrega dessa experiência? Então, eu acho que muito mais que lembranças físicas, né, e presentes, nós ganhamos vários deles, são as lembranças, realmente são o que marcou a alma e o nosso coração. Das físicas eu dou até uma para mostrar, primeiro, antes de falar do coração, que é o Kewei. O Kewei é o instrumento que é usado por eles para poder marcar o ritmo da dança, que é a parichara. E esse aqui eu ganhei de presente, é um instrumento que são dados pro Tuxaua ou pro chefe da dança para coordenar e fazer o ritmo. É sempre dado por um casal. Então foi eu e a Helene de Natal que ganhamos, né? Lá na comunidade Vilimon, que era a comunidade que nós estávamos. E eles são feitos em duplas, né? Que simbolizam o casal comandando, né? Então muito legal, ele faz a marcação. E o maior de tudo, a fé deles, né? Uma fé enraizada, uma fé firme, uma fé vivenciada na prática, no dia a dia deles, né? Então isso pra mim é o que mais eu vou trazer, sabe? Além da lembrança daquele povo que pra mim eu queria visitar todo final de semana. E agora uma pergunta que o pessoal que tá assistindo deve querer fazer. Vai ter de novo? Então, vai ter de novo. Tudo indica que a missão Jovem da Amazônia continua, né? A intenção realmente inicial era de que todos os anos tivessem, era o plano piloto esse, né, desse ano, e que todos os anos tivessem. Então agora vai depender realmente das avaliações que estamos fazendo e tudo mais, para poder preparar, quem sabe, a segunda missão Jovem da Amazônia, ou quem lá sabe onde vai ser, né? Eu queria que você também mandasse uma mensagem para esses jovens que querem ser missionários. Eu acho que vale a pena realmente atender o chamado
da igreja e do Papa, da igreja ser uma igreja em saída. Então vale a pena você sair do seu lugar e ir até o outro. Eu acho que o único perigo da missão é você não querer voltar mais para de onde você estava. Gente, a mensagem foi dada. Reza por mim, rezem pelo Renato, rezem pelas comunidades Amém. indígenas que eles visitaram lá em Maturuca, certo? Sim. E não se esqueça que a gente se encontra aqui toda quinta-feira no seu YouTube. Até mais! Gente, eu dei uma mega rata. A gente gravou 1h30 e aí eu tava planejando fazer uma pergunta pro Renato há muito tempo e eu não fiz essa pergunta. É o seguinte, Renato, eu fiquei sabendo que você tinha um nome lá nos índios, que eles te batizaram assim, um nome bonitinho. O nome é Panapã, aquele que traz alegria, o significado, alegria, felicidade. Cada um recebeu o nome e o meu é o Panapã, tá? Renato, mais conhecido na comunidade Maturuca como Panapã.